Fala galera, meu nome é Roberta, você está no canal Português na Folha e hoje nós vamos dar prosseguimento ao assunto sobre a vírgula. Fica comigo até o final porque eu preparei um conteúdo muito bacana para os seus estudos. Se inscreva no canal e ative o sininho, assim você me ajuda a trazer outras publicações como essa. Então a vírgula separa o aposto ou expressões de valor explicativo. O que é o aposto? O aposto sempre vai adicionar uma característica a um termo. Então, por exemplo, aqui, Machado de Assis, o maior romancista brasileiro, escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas. O maior romancista brasileiro está acrescentando uma informação a esse sujeito. Eu coloquei uma outra informação, eu adicionei uma informação. E aí eu não posso separar o sujeito do verbo. Tá? Esse aposto ele vai ficar entre vírgulas para marcar que aqui eu não tenho essa separação. Machado de Assis escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu poderia dizer isso aqui tranquilamente, só que eu quis adicionar uma informação sobre esse escritor. Eu quis dizer que ele é o maior romancista brasileiro. E aí eu coloquei essa informação entre vírgula. Essa informação aqui é o aposto. Aí ele adiciona, ele especifica, ele esclarece, ele explica. Enfim, essa é a função do aposto. Expressões de valor explicativo. Estudaram para o processo seletivo, aliás, para vários concursos. Então, toda vez que você está falando alguma coisa, e aí você vai corrigir isso, né? Ou seja, isto é. Então, são expressões de valor explicativo. Isto é, ou seja, a saber, na verdade, por exemplo, por assim dizer, ou melhor, antes disso, digo, e etc. Então, essas expressões, elas vão estar sempre separadas por vírgula. Estudaram para o processo seletivo, aliás, para vários concursos. Por que eu coloquei essa informação aqui, né, da vírgula, a relação da vírgula e o aposto? Por que eu coloquei só agora? Porque agora eu vou falar sobre a oração subordinada substantiva apositiva. Ai, meu Deus, calma. Subordinada substantiva, subordinada adjetiva, calma. Apenas tente captar o sentido das frases para que você consiga pontuar corretamente seu texto usando a vírgula. Isso aqui eu não tenho como deixar de falar, porque é importante para as pessoas que também estão estudando orações subordinadas, orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas. Lembra que no vídeo anterior eu falei sobre as orações coordenadas? Então, existem as orações coordenadas assindéticas e as orações coordenadas sindéticas. As sindéticas, elas não são adicionadas por meio de uma conjunção. As orações subordinadas sindéticas, elas introduzem, né, elas são introduzidas por uma conjunção, que são as conjunções coordenativas, e essas orações coordenadas, elas adicionam à primeira oração uma ideia, apesar delas possuírem independência sintática e sentido completo também. E aí, é totalmente diferente desse caso aqui, porque uma oração subordinada, ela se subordina a uma oração principal, tá bom? Guarda isso, ela funciona como termo de uma oração principal. Ah, tá, bulufas, falou bulufas. O que é termo de uma oração principal? O que são termos dentro de uma oração? Calma, vamos por parte. É o seguinte, dentro de uma oração, nós temos os termos. Esses termos, eles possuem funções sintáticas, certo? O que são funções sintáticas? São papéis que esses termos desempenham em relação aos outros termos ali dentro da oração. Então, você tem o sujeito, que é o que pratica a ação verbal, né? Você tem o verbo, você tem os complementos que se ligam de forma direta a esse verbo. Enfim, algumas orações, elas são grupos, né, de palavras. Você tem orações completas, orações inteiras. Essas orações, elas funcionam, elas exercem funções sintáticas, tá? E essas funções sintáticas, elas são classificadas da mesma maneira que os termos dentro de uma oração comum. Conseguiu entender? Então, por exemplo, uma oração subordinada substantiva apositiva significa que eu tenho uma oração inteira que é subordinada a uma oração principal, e essa oração, por ela ser apositiva, ela funciona como aposto. Tá vendo aqui?
eu tenho o aposto, e aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva apositiva, que é uma oração inteira que funciona como termo. Captou? Não sei se ficou claro, mas eu vou tentar explicar aqui através dos exemplos. Minha vontade é esta, que a prova seja fácil. Minha vontade é esta, que a prova seja fácil. Aqui é a única oração subordinada substantiva que eu posso separar por meio de vírgula, porque essa vírgula é substituível pelos dois pontos. Quer dizer, os dois pontos, geralmente a gente usa os dois pontos. Esses dois pontos, eles são substituíveis por essa vírgula aqui, tá bom? Então, oração subordinada substantiva apositiva é a única oração subordinada substantiva que pode ser separada por vírgula. Que mais? Coloquei aqui uma observação sobre a vírgula e a conjunção que. Lembra que eu falei do fato das orações subordinadas elas funcionarem como termo de uma oração principal, né? Isso tem a ver com o período simples e o período composto. E aí eu vou deixar para um próximo vídeo para falar sobre isso. Período simples eu tenho aqui, o aluno admitiu o erro. É um período simples, aqui eu tenho o verbo, aqui eu tenho o objeto direto. Quem admite, admite alguma coisa, nesse caso, o erro. Então, esse complemento aqui, verbal, ele se relaciona de forma direta, tá bom? Aqui eu tenho, o aluno admitiu que errou. Esse complemento verbal, ele é uma oração que equivale ao objeto direto, o erro, tá bom? Essa oração que equivale a esse objeto, ela vai ser chamada de oração subordinada objetiva direta, porque ela equivale, né, a um objeto direto, ela equivale a esse termo aqui, sacou? Então, não existe vírgula antes desse que, porque se relaciona com o verbo de forma direta. Por que eu coloquei essa observação? Porque existem algumas situações que esse que ele vai estar separado por vírgula. E aí são orações, por exemplo, como a oração adjetiva explicativa, que eu tenho uma vírgula antes desse que. Esse que aqui nem é uma conjunção, na verdade é um pronome relativo, mas isso aí fica mais para frente. Eu posso ter também uma oração coordenada explicativa, tá? E aí esse que também seria uma conjunção. Então, aqui eu não separo o verbo do complemento dele através de vírgula, porque se são termos que se relacionam de forma direta, esses termos não podem ser separados por uma vírgula, sacou? Então, espero que tenha ficado bem claro. É uma oração. Por que é uma oração? Porque possui verbo. É subordinada por quê? Porque funciona como um termo de uma outra oração. É substantiva por quê? Porque é uma oração inteira que equivale a um substantivo. Aqui o erro é um substantivo. E é objetiva direta por quê? Porque funciona como objeto direto desse verbo. Sacou? Isso aí é que são orações subordinadas substantivas. Aí você tem subordinada substantiva subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva, enfim. E aí, se você está estudando sobre orações subordinadas, você prossegue com esse entendimento. Aqui o foco é sobre as vírgulas, tá? Que ocorrem entre essas orações. Orações subordinadas adjetivas, explicativas e restritivas. Por que eu falei delas agora? Já que eu estou falando sobre o que, então eu vou falar sobre essas orações agora. O que é uma oração subordinada adjetiva? São orações que funcionam como adjunta de nominal da oração principal. O que é adjunta de nominal? Adjetivo. Acrescenta uma informação que caracteriza o substantivo. Então, são orações inteiras que funcionam como adjunta de nominal. Esse adjunta de nominal, dentro de uma oração normal, ele poderia ser uma palavra só. Mas aqui, como eu tenho uma oração subordinada, eu tenho uma oração inteira que funciona como um adjunto. Percebe? Então, aqui, adjetiva, porque funciona como adjunta de nominal. Subordinada, porque é uma oração que funciona como termo de uma outra, que é a oração principal. E o que acontece? A ausência ou a presença dessa vírgula vai mudar tudo, alterar o sentido,
tá? Do que se pretende dizer. Por isso que é importante a gente compreender essa vírgula. E aí, vamos para os exemplos. Meu computador, que é meio antigo, está com defeito. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou explicando que o meu computador, possivelmente, né, ele está com problema, está com defeito, por ser meio antigo. Ou seja, eu estou explicando uma característica desse substantivo aqui, tá bom? Então, o meu computador, que é meio antigo, está com defeito. Esse que, ele vem antecedido de vírgula. Eu fecho essa vírgula aqui. Eu fecho essa oração aqui. Então, o meu computador está com defeito, tá vendo? Por isso que eu precisei colocar essa oração entre vírgulas. Meu computador, que é meio antigo, está com defeito. Você percebe que aqui já não ocorre essa vírgula. E o que isso significa? Significa que tudo isso aqui é o sujeito. Meu computador, que é meio antigo. Então, eles estão juntos, tá vendo? Eu não vou separar por vírgula. Não tenho como separar por vírgula. Eu poderia dizer assim, meu computador velho está com defeito. E aí, eu não separaria por vírgula, né? Meu computador antigo está com defeito. Não. Nesse caso aqui, meu computador, que é meio antigo, está com defeito. Eu estou dizendo o seguinte, que dentre os meus computadores, tá bom? O que é meio antigo está com defeito. Ou seja, eu estou restringindo o sentido desse computador. Eu estou dando um sentido particular ao substantivo. Essa oração ela funciona como adjunto adnominal. E como é parte do sujeito, ela não ocorre entre vírgulas. O sujeito é o computador, que é o núcleo. Tá bom? Computador é o núcleo desse sujeito. Mas tudo isso aqui é o sujeito. Meu computador, que é meio antigo, está com defeito. Da mesma forma, também não vai ocorrer uma vírgula aqui antes desse verbo, porque não ocorre vírgula entre sujeito e verbo, e essa parte toda aqui é o sujeito. Então é isso, galera. Fico por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho se esse conteúdo te ajudou, e até a próxima.